tolo expande a sua ira. Esse é o tema da meditação diária de hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Estamos aí meditando em um tema muito importante para o nosso dia a dia. Acredito que se você ouvir esta palavra, Deus vai falar contigo. A palavra de Deus vai te educar, vai te despertar para que você tome providência a respeito de algumas emoções negativas que surgem. E uma delas que tem sido muito comum nesses últimos dias é a ira. A ira tem levado muitas pessoas ao fracasso, tem destruído muitos lares e até mesmo encaminhado algumas pessoas para os hospitais e até mesmo sendo desenganado da medicina, porque esta emoção negativa são capazes de gerar até mesmo enfermidades físicas e também enfermidades emocionais, e por que não dizer que às vezes até mesmo possessão espiritual. Então é necessário que você ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito, seja abençoado, seja um canal de bênção, seja tocado, seja liberto, seja abençoado, seja curado em nome de Jesus Cristo, mas seja também um instrumento de Deus, seja um instrumento de Deus. Me ajude a levar esta mensagem. Se inscreva em nossos canais, ative o sininho, e deixa aí seu comentário, compartilhe, manda esta mensagem para alguém. Deus vai falar, Deus vai transformar, Deus vai mudar. Vejamos, o tema desta semana é ira, combustível para mágoas e ódio. O texto que estaremos meditando encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 29, versículos 8, 11 e 22, que diz assim, amados irmãos e igreja, Deus tem nos visto nesses últimos dias e tem nos chamado para esse tempo. Estamos meditando esta semana sobre um tema urgente, contra a ira, combustível para mágoas e ódio. Hoje o Espírito Santo nos conduz a refletir sobre uma verdade contundente: um tolo expande toda a sua ira. Vivemos em dias de tensão emocional, pressões sociais, conflitos familiares e ministeriais. A ira, quando não tratada, transforma-se em combustível para mágoas profundas e ódios silenciosos. A palavra nos alerta que a ira não é apenas uma emoção momentânea, pode se tornar um estilo de vida destrutivo. Muitas pessoas se calam quando deixa a mágoa, a ira se alojar no coração. Isso transforma-se em ressentimento e em mágoa e vai se silenciando por fora, mas vai maltratando por dentro, se transformando em barreira. E essa ira não tratada, não lançada fora, ela se transforma em muitas coisas, em depressão, ansiedade, insônia. Transforma-se também em algumas doenças psicossomáticas, e isto quando não causa possessão maligna. Então veremos quem não governa a própria ira será governado por ela. Será que temos expandido nossa ira ou permitido que o Espírito Santo nos ensine a dominá-la? Nosso objetivo hoje é claro. Você, caro ouvinte, deverá saber que as Escrituras falam a respeito da ira. Como você vê, como vencê-la à luz da palavra de Deus. Portanto, nós temos também como texto áureo a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19, está dizendo: não sabeis, sabeis isto, amados irmãos, mas todo homem
sejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Todo homem, sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Vejamos que dentro da exegese e hermenêutica, Tiago escreve a cristãos dispersos enfrentando perseguições e tensões. Ele não trata a fé como teoria, mas como prática diária. Pronto para ouvir, disposição ativa para escutar. Portanto, tardio para falar, domínio da língua, tardio para se irar, controle emocional, deliberado. Controle emocional deliberado. Controla a tua língua. Com muito respeito, é uma ordem. Controla a tua língua. Ouve mais. Aquele que controla a sua língua poupa sua alma de várias angústias. Então, tenha o controle emocional. Não se ira. Respira. Cante um louvor, cite um versículo, faça uma oração, se cala, mas não deixa essa emoção negativa dominar a sua ação. Portanto, no contexto hermenêutico, Tiago ensina que maturidade espiritual é evidenciada pelo domínio das reações. Líderes, antes de responder a uma crítica, ouça. Casais, antes de levantar a voz, reflita. Jovens, antes de reagir na rua ou nas redes sociais, ore. Igreja, entenda que maturidade espiritual não é intensidade emocional, mas equilíbrio espiritual. Portanto, versículo 1 nos complementa dizendo: porque a ira do homem não opera justiça, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, ou seja, a ira humana não produz resultados que Deus deseja. Dentro da exegese principal do nosso texto principal de hoje, os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Vejamos no contexto. Provérbios apresenta princípios de sabedoria prática para a vida. O contraste é sempre entre o sábio e o tolo. Vejamos o primeiro ponto. A ira desestrutura ambientes. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade. O termo alvoroçam indica tumulto, instabilidade coletiva. A ira não afeta apenas quem sente, ela contamina o ambiente, ou seja, a casa, a igreja, ministério, sociedade. Então tenha cuidado com esta reação. Esse negócio é contagioso, isso maltrata, isso fere, isso só traz dor tanto a quem está ministrando a ira e também a quem está ao redor e quem está sendo alvo desta ira, tanto em casa, com a família, na igreja, com os irmãos, na sociedade. Mas o texto diz: os sábios desviam a ira. O sábio não alimenta conflito, ele apazigua. Líderes, quando reagimos à ira, podemos incendiar a congregação. Homens e mulheres de Deus são chamados para serem pacificadores,
como está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 18, que nos confirma: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Longanimidade é fruto do Espírito. Seja longânimo, controle a tua fala, controle a sua emoção, senão você será controlado por ela. Acaba com esta ira, ou então você será exterminado por ela. E ela não destruirá apenas você, mas destruirá a sua saúde, destruirá a sua moral, o seu caráter, porque um homem que é descontrolado na ira, ninguém pode confiar nele. Uma pessoa que é irado não pode transmitir confiança, mesmo da hora que é uma pessoa super boa, uma pessoa educada, uma pessoa mansa, ela se torna uma pessoa irada e não consegue controlar os seus impulsos, suas reações de ira e cólera. Então, ela não acaba apenas com você, acaba com seu casamento, acaba com as pessoas que estão à sua volta, porém, controla isso. Portanto, o tolo expõe sua ira sem filtro, o tolo expõe sua ira sem filtro, o tolo revela todo o seu pensamento violento, revela toda a sua amargura, revela toda a sua ira. Portanto, nós vimos que nesse texto a palavra de Deus revela, a palavra revela quer indicar derramar sem controle. O sábio guarda, não reprime de forma doentia, mas filtra com discernimento. Nem tudo que pensamos deve ser dito, nem toda indignação é direção de Deus, nem toda reação é justiça. Aqui está o centro desse tema de hoje. Um tolo expande toda a sua ira, ele espalha, publica, declara, grita, acusa, mas o sábio submete suas emoções ao Espírito Santo. Queima esta carne na oração, derrete esses impulsos de ira no jejum, confesse os seus pecados, pratique a palavra de Deus, obedeça a Deus, tema a Deus, porque o Senhor tem propósito na sua vida. Portanto, a ira multiplica pecados. No versículo 22, o homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A ira é porta aberta para palavras ofensivas, injustiças, amarguras, divisões. Provérbios 19, versículo 9, o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livras, ainda terás de tornar a fazê-lo. A ira cria ciclos destrutivos e repetitivos. Quantas vezes você já sofreu por causa da ira? Quantos prejuízos? Há quantos anos você vem tendo prejuízos, não somente financeiro, mas emocional, conjugal, sentimental, social e até mesmo de saúde, por causa dessa ira que te oprime? Chegou o dia de você se libertar dessa coisa. Seja liberto por Jesus Cristo, o libertador do homem, o mestre amado, o Deus manso que disse, e ele disse: aprendei vós de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque a alma do homem irado, ela vive cansada, ela vive sobre um fardo que não é dela. Lança isso sobre Cristo, se entrega para Ele e deixa Ele cuidar e libertar você. A ira e as doenças psicossomáticas, já falamos sobre elas, que elas podem ser geradas pela ira. Vejamos algumas delas. A palavra nos mostra que emoções desordenadas adoecem. A ira prolongada gera pressão alta, problemas cardíacos, distúrbios digestivos, ansiedades, depressão, insônia, saúde emocional, física e espiritual
estão interligadas. Portanto, a ira constante abre brechas espirituais. Quando alguém vive dominado pela ira, dificilmente não está sob influência maligna. Não significa necessariamente possessão maligna, porém, mas pode haver opressão maligna e manipulação demoníaca, pois a ira descontrolada é terreno fértil para a atuação dos demônios. A carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, nos alerta a não dar lugar ao diabo. A ira prolongada pode ser esse lugar que o demônio precisa para poder habitar, e através disso aí pode gerar uma ação ou uma reação mortal, catastrófica, e uma tragédia que pode ser evitada quando a ira for controlada e abandonada. Portanto, nós vimos dentro da epístola do apóstolo Tiago o tema desta semana. Estamos explicando também sobre o tema desta semana. Tiago ensina que a fé sem obras é morta, aplicando ao tema da semana, dizer que temos fé, mas cultivar ira, mágoa e ódio é incoerente com o evangelho prático. Tiago nos mostra que maturidade cristã se revela no domínio da língua e das emoções. A ira, quando não tratada, transforma-se em combustível para mágoas e geram divisões. Nesta semana, cada crente deve examinar seu coração. A fé verdadeira produz domínio próprio. Domínio próprio, não domínio ao próximo, é domínio próprio. Vejamos que esse tema de hoje também, dentro da mesma perspectiva da epístola de Tiago, hoje refletimos: um tolo expande toda a sua ira. Tiago nos ensina que a ira do homem não produz justiça de Deus. Logo, expandir ira não é espiritualidade, é imaturidade, é carnalidade. Portanto, antes de reagir, pergunta: isso glorifica a Deus? Isso glorifica a Deus? Isso edifica alguém? Isso produz justiça divina? Se não produz, silencie e ore. Entregue-se ao Senhor. Ira descontrolada é incêndio na alma que destrói primeiro quem a abriga. Já estamos caminhando para a conclusão. Amados líderes e igreja do Senhor, a palavra é clara: a ira humana não constrói, não edifica, não glorifica a Deus. Que tipo de testemunho estamos deixando quando reagimos dominados pela ira? O sábio desvia a ira, o tolo expande, o iracundo multiplica pecados, mas o cheio do Espírito produz domínio próprio. Hoje é dia de arrependimento, cura emocional, libertação espiritual, restauração de relacionamento. O Espírito Santo quer tratar áreas profundas do nosso coração. Somos chamados neste momento pelo poder da palavra, somos chamados a examinar nossos corações e confessar diante de Deus qualquer ira guardada, qualquer mágoa, qualquer tipo de ódio. Portanto, devemos perdoar quem precisa ser perdoado, pois precisamos liberar o perdão. Busque o fruto do Espírito e decida ser instrumento de paz. Portanto, que nós venhamos ser conhecidos não por contendas, mas por maturidade espiritual. Que líderes e igreja sejam referência de equilíbrio emocional, saúde espiritual, sabedoria divina, em nome de Jesus. Amém.